Fala, investidores, tudo bem com vocês? Bom, depois de toda essa volatilidade que a gente tem visto no mercado desde o começo do ano por conta do coronavírus, nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é esse vírus, e como ele pode afetar o mercado financeiro e o que você pode fazer para proteger os seus investimentos. Então, se você quer entender o que está acontecendo ou simplesmente quer saber como proteger melhor a sua carteira, é só você ficar comigo até o final desse vídeo. E caso você não tenha interesse em assistir o vídeo inteiro, só queira saber uma pequena parte de algum desses assuntos que eu estou falando, vou deixar aqui embaixo na descrição o minuto certinho onde eu falo sobre cada um desses três assuntos. Então vamos lá! Desde o começo do ano, a gente está tendo que lidar com esse tal desse novo coronavírus. Mas tem muita gente se perguntando, e até mesmo eu estava com bastante dúvida até eu ir pesquisar um pouco mais a fundo, o que raios é esse tal desse coronavírus. E eu já quero deixar bem claro, antes de começar a explicar, eu não sou nenhum infectologista e nem especialista no assunto. Eu quero só compartilhar com você a minha visão como investidor. E antes de eu te falar o que você deve fazer para proteger os seus investimentos, eu acho que é muito importante que você entenda, pelo menos de maneira geral, contra o que você está lidando. Primeiro de tudo, você deve entender que o coronavírus ele não é um vírus único, e sim uma grande família viral que é conhecida desde os anos 1960. E ele é um tipo de vírus que costuma causar infecções respiratórias tanto em seres humanos quanto em animais. A maioria das pessoas ao longo da sua vida acabam se infectando com um desses coronavírus, só que geralmente eles não causam doenças respiratórias muito graves e acabam se confundindo com um resfriado comum. Só que tem alguns desses coronavírus que acabam causando síndromes respiratórias graves, como é o caso da síndrome respiratória aguda grave. É um nome bem grande e chato de falar, que ficou conhecida como SARS, do nome em inglês Severe Acute Respiratory Syndrome. E o SARS teve seus primeiros relatos na China em 2002. O coronavírus associado a essa doença, que ficou conhecido como SARS-CoV, acabou se espalhando por mais de 12 países, incluindo a América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, e chegou a infectar mais de 8 mil pessoas, causando mais de 800 mortes. Ele tinha uma taxa de mortalidade bastante alta. E essa epidemia global de SARS só conseguiu ser controlada no ano de 2003. Só que de lá para cá, a gente não teve mais nenhum relato de caso de SARS no mundo. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de apertar o botão de like aqui embaixo e ajudar o canal a crescer. Em 2012 foi isolado um novo coronavírus, diferente daquele de 2002 que causou o SARS. Esse novo vírus foi primeiro encontrado na Arábia Saudita e acabou se espalhando bem rápido por outros países do Oriente Médio, da Europa e da África. E todos os casos que foram encontrados fora da Península Arábica tinham algum histórico de viagem para países do Oriente Médio. E aí, por conta da localização dos casos, a doença ficou conhecida como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou, na sigla em inglês, MERS, Middle East Respiratory Syndrome. E esse novo vírus acabou sendo chamado de MERS-CoV. Mas afinal, o que esse tal desse vírus tem a ver com o nosso mercado financeiro? O que acontece é que toda vez que a gente tem um evento muito grande, com capacidade para afetar um grande número de pessoas, como é o caso agora dessa epidemia de coronavírus, os investidores acabam entrando em pânico e achando que o mundo vai acabar. Porque um comportamento muito típico das pessoas, no geral, não só os investidores, na hora da gente tomar decisões, é que involuntariamente a gente perpetua o cenário atual. O que significa que as pessoas como um todo tendem a achar que a situação do momento atual vai durar por um tempo infinito, o que, como a gente bem sabe, não é verdade. E com esse coronavírus que novamente começou na China, não está sendo nada diferente. O grande problema que a gente está passando agora é que esse vírus está se espalhando muito rápido. Já saíram dados de mais de 80 mil pessoas infectadas e a cada dia parece que ele vai aparecendo em um país diferente. Inclusive ele já chegou na Europa e mais recentemente aqui no Brasil. E o grande medo dos agentes de mercado é o efeito que essa epidemia pode causar na atividade econômica desses países. Porque já que ele é um vírus que se espalha muito rápido, você precisa restringir as aglomerações. Então lá na China, eles tiveram que paralisar a produção de muitas fábricas, diminuiu demais a atividade nos portos, as viagens de avião, de trem praticamente zeraram. E o sistema de saúde do país acaba ficando sobrecarregado, o que só piora a situação.
Tudo isso causa um impacto enorme na economia do país e deixa a gente com muitas incertezas sobre como vai ser a recuperação desse impacto. Mas o ponto mais importante desse vídeo é você deixar o seu like aqui embaixo. Brincadeiras à parte, o ponto mais importante desse vídeo é o que você, investidor brasileiro, pode fazer para proteger o seu patrimônio dessa aparente crise que está se formando. E aqui, o ponto chave para você ter sucesso é diversificação. Ter uma carteira diversificada que não esteja exposta a apenas um país e nem apenas uma classe de ativo. Ou seja, por mais que no momento o cenário para a gente investir em ações brasileiras seja muito otimista, já que a gente está no nosso menor patamar de juros históricos e no momento de início de recuperação econômica, você não deve ter apenas ações brasileiras no seu portfólio. Porque se a gente tiver uma carteira 100% investida em renda variável aqui no Brasil, a gente vai estar correndo um risco enorme, porque caso as coisas não caminhem tão bem quanto algumas pessoas acham que vai caminhar, por mais que o nosso horizonte de investimento esteja lá longe, lá no longo prazo, o caminho para a gente chegar até esse longo prazo pode machucar muito, fazendo com que diversos investidores, inclusive, desistam nesse meio do caminho e acabam sofrendo grandes prejuízos na bolsa. Por isso é importante você investir em ações, investir em fundos imobiliários e também ter pelo menos de 30% a 50% do seu patrimônio, no mínimo, investido em ativos que não dependam do Brasil para ir bem. No meu caso, eu opto por fundos de investimento que são extremamente diversificados e que possuem exposição a diferentes classes de ativos e a diferentes países do mundo. Como por exemplo, mercado de ações dos Estados Unidos, mercado de ações na Ásia, títulos públicos da Europa, títulos públicos da Austrália, então extremamente diversificados. Além de que o ideal é que você tenha boa parte do seu patrimônio, na minha opinião, no mínimo 15% investido em dólar, que é uma moeda forte, porque afinal de nada adianta você ter uma carteira de ações que se valorizou 20% em reais em um ano em que a nossa moeda se desvalorizou 20% contra o dólar. Porque em reais o seu patrimônio vai ter aumentado. Só que quando você for olhar o seu patrimônio em dólar, ou seja, a sua riqueza frente ao mundo, você vai ter ficado no 0 a 0. Porque você ganhou 20% na valorização das suas ações, só que você perdeu 20% devido ao efeito cambial. Por isso, eu gosto de ressaltar a importância de você ter esse tipo de ativo na sua carteira, porque eles funcionam como proteções. Eu, particularmente, gosto de ter ações americanas no meu portfólio, porque além de estar exposto ao efeito do dólar, eu vou estar exposto à valorização dessas ações. Além disso, eu comecei recentemente a ter uma pequena parte da minha carteira investida em Bitcoin, porque eu acho que, embora ele seja um investimento extremamente especulativo e de alta volatilidade, ele é bastante descorrelacionado com a minha carteira, o que no longo prazo me dá um benefício enorme. Hoje eu tenho 2% da minha carteira investida em Bitcoin, só que eu estou estudando para ver se eu aumento um pouquinho esse número. E por hoje é só, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco o que está acontecendo no mundo nesse momento e te mostrar como você pode se blindar dessa crise e também de todas as próximas que virão. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima.